A grande maioria das pessoas acorda todos os dias com aquela certeza absoluta de que tem o controle inquestionável das próprias decisões, né? Uhum, total. É uma ilusão. Exato. É uma ilusão super reconfortante. A gente acha que a rotina diária, as nossas reações emocionais e os hábitos são, sei lá, frutos de escolhas puramente racionais. Que a gente arquitetou tudo a dedo. Pois é, mas na realidade prática da biologia, não é bem assim que a banda toca. Nem um pouco. A psicologia humana mostra que a mente costuma operar no modo de, tipo, rolagem infinita. É um algoritmo invisível que dita as regras. Aham, e dita baseado principalmente no medo, né? O medo da rejeição, aquela inércia neurológica do cérebro tentando economizar energia. Isso. E, claro, as altíssimas expectativas da nossa sociedade moderna. Então, é exatamente para quebrar essa programação mental que o nosso mergulho de hoje foca a atenção num material incrível. Ai, eu sou suspeita, mas esse material é sensacional. É demais. Estamos falando dos conceitos centrais do livro 50 Leis para ser a Paz no Caos, do Gustavo Rodendorff. A grande missão dessa nossa análise é desvendar, a mecânica exata de como sair desse estado reativo constante, o famoso piloto automático. O que é fascinante aqui é como essa obra desmistifica por completo aquela busca crônica por soluções externas, sabe? Por gurus. Nossa, sim. A gente adora um guru. Exato. A sociedade vende a ideia de que a salvação para a ansiedade está num aplicativo novo, numa mudança de governo ou numa pílula mágica, e o autor resgata aquela premissa milenar de que o reino de Deus está dentro de vós. É muito forte isso. Traz a responsabilidade de volta pra gente. Com certeza. O material estabelece uma base neurológica incontestável, de que a verdadeira maestria não é tentar controlar a economia ou o trânsito. O caos lá fora é incontrolável. O verdadeiro mestre controla o quê, então? O próprio sistema nervoso. Exatamente. O mestre gerencia milimetricamente como o cérebro processa, filtra e reage à tempestade que acontece do lado de fora. Ok. Vamos desempacotar isso? Porque essa mudança de paradigma exige reescrever o código do próprio cérebro, não é? Literalmente reescrever. Pois é. Se a pessoa não programa proativamente as ações do dia a dia, o mundo exterior vai lá e insere um código de terceiros nessa mente. E geralmente é um código bem ruim. Tipo um vírus. Viver como vítima, como refém das circunstâncias, é o equivalente a estar no banco do passageiro de um carro desgovernado no meio de uma tempestade. É uma ótima analogia. A psicologia chama a capacidade de sentar no banco do motorista de locus de controle interno. Locus de controle interno. Isso. Pesquisas mostram que quem atribui os resultados da vida a fatores internos tem métricas muito maiores de resiliência e, claro, níveis bem menores de estresse. Faz todo sentido. O material detalha isso afirmando que o mundo externo apenas reflete o mundo interno. Quem atrela a emoção à temperatura lá de fora, passa a vida à deriva. Com certeza. A liberdade genuína não é escolher o cenário ideal, mas arquitetar a melhor resposta possível para aquele ambiente caótico. E o que dá um peso gigante para isso são os exemplos práticos que o livro traz. Cara, a história do Kobe Bryant e a Mamba Mentality é absurda. Nossa, o Kobe é o laboratório vivo desse conceito. Total. Ele não culpava técnicos, não culpava adversários, se a quadra tinha imperfeições ou os juízes erravam, nada disso servia de desculpa para um rendimento ruim. O sucesso e o fracasso eram de jurisdição exclusiva dele. E não para no esporte, né? Não, o material vai para o extremo com Helen Keller. Perder a visão e a audição ainda bebê daria a qualquer pessoa um atestado para se render ao destino. Mas ela se tornou ativista, escritora... E a ciência valida isso. A psicóloga Angela Duckworth, com o estudo sobre garra, prova que a maestria não é genômica. É a união de paixão e perseverança. Mas na teoria lindo, né? Sempre é. Pois é. Mas como alguém vira essa chave na rotina caótica? A pessoa tá lá, trânsito travado, boletos acumulando, chefe buzinando na orelha. Como destrava o cérebro primitivo? Aí é que entram as ferramentas práticas da fonte. Não é por epifania, sabe? É por interrupção agressiva de padrão. A primeira tática é trocar o pânico pela pergunta do mestre. Pergunta do mestre, como assim?
Quando dá um BO, a amígdala dispara cortisol e ativa o instinto de lutar ou fugir, sempre procurando um culpado. A tática é interceptar isso, perguntando ativamente o que eu posso fazer agora para mudar isso. Caramba. Só essa mudança de sintaxe já altera o fluxo de sangue, né? Sim, tira a energia da reatividade e joga para o córtex pré-frontal, que é a área da resolução de problemas. E a fonte ainda traz a técnica dos 5 segundos para a pessoa não ficar só no planejamento e acabar procrastinando. Exato, a regra do 5, 4, 3, 2, 1. Como é que isso engana a nossa biologia preguiçosa? A mente busca a lei do menor esforço. Se a tarefa for desconfortável, o cérebro inventa 1000 desculpas em milissegundos. Quando você faz a contagem regressiva, você gera uma microsobrecarga cognitiva. Ah, entendi. O cérebro fica ocupado contando. Isso. Chegar no número 1 não deixa margem para pensar em segurança. Cria uma janela curtíssima para o corpo agir antes do medo paralisar. Sensacional. Mas aí a gente chega num ponto crítico. Se quem assumiu a direção acabar batendo o carro, o que acontece? Porque quem age, inevitavelmente vai falhar uma hora, né? Com certeza, o tombo é inevitável. Isso nos leva à Lei 34, o poder do recomeço. O medo de errar paralisa muita gente que está ouvindo a gente agora. E isso levanta uma questão importante, porque a relação com o fracasso é o que separa o passageiro do motorista. O livro traz a frase do Hélio Gracie: "Eu nunca perco, eu sempre aprendo." Forte demais. A sociedade e a escola ensinam que falhar é o fim do mundo, um marcador de incompetência. Exato. Mas a neurociência mostra que o erro é puro dado para o sistema. Quando você falha, o circuito de dopamina gera um erro de previsão. É a maior janela de neuroplasticidade que existe para o cérebro recalibrar. Ou seja, o erro é o melhor professor. O Arnold Schwarzenegger é a prova viva dessa resiliência. O cara recomeçou do zero 3 vezes. Impressionante a história dele. Demais. Ele era fisiculturista na Áustria, rejeitado por causa do sotaque, do corpo, do nome impronunciável, e mesmo assim virou a maior estrela de Hollywood. Depois, do nada, governador da Califórnia. Ele usou os nãos para recalibrar o sistema. E a gente vê recomeços mais internos também, tipo do Rickson Gracie. Nossa, o caso do Rickson é de arrepiar. Icto, nos tatames, a lenda do jiu-jitsu, né? E hoje ele adapta a rotina inteira para lutar contra o Parkinson. O corpo mudou o ritmo, mas o controle interno dele e a dignidade continuam imbatíveis. A luta não acaba, só muda de forma. E para quem acompanha a gente, conseguir aplicar isso na prática, o material sugere rituais de recomeço. O primeiro é matinal. Isso, acordar e mentalizar: hoje eu sou melhor que ontem. E tem também o dia do recomeço. Uma vez por semana, você para tudo para avaliar as rotinas e mudar os hábitos que estão drenando a sua energia. É fechar aquelas abas cognitivas que estão abertas, sugando bateria. Só que aí eu te pergunto, se recomeçar exige energia, como é que a gente mantém essa consistência sem esgotar nossa força de vontade? Não dá para contar só com a força de vontade, porque ela acaba ao longo do dia, o famoso esgotamento do ego. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material introduz a Lei 35, os rituais positivos. E tem uma diferença brutal entre rotina e ritual, né? Brutal. Rotina soa como bater cartão na firma, um negócio mecânico. A palavra ritual vem de ritmo, tem intenção. Você meio que transfere o peso do córtex para uma área mais instintiva do cérebro. Exato. Para os gânglios da base. Isso cria autoestradas neurais. A neurociência prova que rituais reduzem o estresse porque viram comportamento automático. O Leonardo da Vinci é um exemplo genial disso. Ah, o lance das anotações dele. Isso. Ele tinha o ritual de anotar tudo que aprendia. Deu mais de 13.000 páginas. Não porque ele sofreu fazendo isso, mas porque o ritual já era o estado natural dele. Virou automático. A poetisa Maya Angelou também fazia isso. Ela ia para quartos de hotel super simples, sem decoração nenhuma, só para escrever. Ela construía um ritual de isolamento para entrar no foco absoluto. É usar o ambiente para ativar o cérebro. É tipo escrever o código de software do próprio cérebro. Porque se a pessoa que está nos ouvindo não programar o próprio dia, as notificações do celular
vão fazer isso por ela. Com certeza. E o livro dá um kit de ferramentas bem prático. O protocolo mestre é: a primeira hora do dia tem que ser sem redes sociais. Sem tela logo que acorda. Nada, porque o cérebro dispara cortisol pra gente acordar. Se você abrir o Instagram e ver polêmica ou ostentação, esse alerta vira estresse pro resto do dia. Ferrou com as próximas 15 horas. E para o trabalho, tem o lance da técnica Pomodoro 2.0. Isso. Blocos de foco absoluto. Em vez de 25 minutos, você foca 50 minutos ininterruptos, sem olhar celular, e descansa 10 minutos. Esse desengate de 10 minutos é essencial para restaurar a neuroquímica, né? Sim. E no fim do dia, o ritual noturno. Desligar as telas 1 hora antes de dormir, para não suprimir a melatonina, e anotar 3 motivos de gratidão para fechar o ciclo e evitar ficar ruminando o problema na madrugada. Ok, temos a mentalidade, não tememos o fracasso e criamos rituais. Mas onde aplicamos tudo isso na nossa existência? O material traz a fórmula do 100%. Essa parte é maravilhosa. A fórmula diz que você precisa integrar corpo, mente e espírito, cada um com 33,3% do seu foco. E a metáfora que ele usa para explicar isso é a parábola do filho pródigo, mas sem a carga religiosa estrita. Isso, é uma visão psicológica. O filho mais novo, que gasta tudo em festas, representa o corpo, a busca cega pelo prazer e os picos de dopamina. Que termina na vala da exaustão. E o filho mais velho? O filho mais velho é a mente, cheio de regras, julgador, que racionaliza tudo e fica ressentido. O típico intelectual amargurado. E o pai que acolhe os dois? O pai é o espírito, que traz compaixão, amor e paciência para mediar a volúpia do corpo e o cinismo da mente. Cara, essa guerra interna acontece dentro de todo mundo. Mas aí o livro puxa um ponto que foi o meu grande momento de virada de cabeça na leitura. A conexão com o átomo de carbono. Nossa, essa conexão é de explodir a cabeça mesmo. Muito. O carbono compõe, tipo, 18,5% do nosso corpo humano, certo? Certo. Ele é a matriz biológica. E a estrutura do carbono é formada por 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. O infame 666. O 666. Se conectarmos isso com a visão geral do material, não é um monstro de filme de terror, né? Não, de jeito nenhum. A denúncia velada do autor é que esse número representa a nossa biologia crua. Se a gente abandona o cultivo da mente e do espírito, o que sobra é a matéria pura. A atração gravitacional dos nossos instintos animais. O corpo buscando fuga, caloria e dopamina barata o tempo todo. Exatamente. O indivíduo vira refém da própria biologia se não tiver o espírito para elevar a consciência. E a gente vê exemplos incríveis de gente que dominou isso em esferas isoladas. O David Goggins, por exemplo, ele dominou o corpo de um jeito surreal. Ignorou a dor para correr maratonas que parecem impossíveis. E o Nikola Tesla dominou a mente de forma absurda, abdicando do mundo material para visualizar fluxos magnéticos na própria cabeça. Mas e para quem quer fundir essas 3 partes harmonicamente? A mente, o corpo e o espírito no dia a dia. Tem uma ferramenta final que junta tudo, né? Tem. É a respiração ensinada pelo Instituto HeartMath. É bem simples de aplicar. Você respira, focando no centro do peito. Focando no coração. Isso. Puxa o ar por 5 segundos. Solta o ar por 5 segundos. Mas o pulo do gato é que enquanto você faz isso, você precisa evocar ativamente uma emoção positiva. Gratidão genuína, compaixão. E o que isso faz no corpo? Fisiologicamente, isso estimula o nervo vago. O nervo vago é como se fosse o freio de mão do estresse. Ele avisa para o cérebro límbico que está tudo seguro. Caramba! Desativa o cortisol em minutos e gera a chamada coerência cardíaca, alinhando o coração com as ondas cerebrais de calma. É o nosso botão de controle analógico. Então, o que tudo isso significa na prática? Para fechar o raciocínio. O verdadeiro autodomínio não é sentar numa montanha e esperar um milagre. Com certeza não. É uma jornada diária de não aceitar a posição de vítima. É enxergar o tombo como degrau, ter rituais blindados contra o caos e equilibrar corpo, mente e espírito sem desculpas. Isso tudo me traz um pensamento final bem provocativo, sabe? Manda ver. A vida moderna,
com todo esse ecossistema digital, foi arquitetada para nos manter no piloto automático, hiperreativos e fragmentados, sugando a nossa vitalidade para gerar a monetização. Sem dó nem piedade. Exato. Então, assumir o controle dos próprios rituais hoje e coordenar a biologia com a mente não é só uma busca por paz interior. É o maior ato de rebelião pacífica que alguém pode cometer na era da distração. Nossa, uma rebelião pacífica contra a entropia do mundo. Isso. A pergunta que fica para quem acompanha este mergulho é: o que aconteceria se amanhã, logo ao abrir os olhos, no primeiro segundo do dia, nós decidíssemos liderar essa rebelião pessoal antes mesmo de tocar no celular? Brilhante. É sobre recuperar a autonomia celular, o direito sobre a nossa própria atenção e os nossos ritmos vitais. Queria agradecer demais a todos os nossos ouvintes que acompanharam a gente até aqui, nesse mergulho profundo de hoje. Fica o convite, questionem os hábitos de vocês, protejam os rituais e, acima de tudo, não deixem o código do cérebro de vocês nas mãos do caos. Até o nosso próximo encontro.